7 dicas para pregar bem na igreja. Olá, eu sou o Diácono Catarino e esse vídeo vai ajudar os pregadores iniciantes. Para se tornar um pregador e impactar vidas, você precisa apenas do Espírito Santo. Essas 7 dicas vão te ajudar a aperfeiçoar o dom da pregação. Vamos para a dica número 1. Oração. O pregador deve orar antes de começar a preparar a mensagem. A oração fortalece a pregação e prepara o ambiente para a mensagem. O ideal é que você sempre esteja orando, tanto antes de pregar, durante a pregação, você pare também para orar, e também depois que a mensagem estiver concluída. Leia a Bíblia e faça anotações. É a dica número 2. Estude a Bíblia. Use-a como referência. Você pode sim usar dados científicos para explicar algo, mas somente a Bíblia é a base da pregação. Você não precisa ser um teólogo para entender alguns versículos, mas precisa da graça para explicá-los. Pastor Gesiel Gomes. Na Bíblia, somente nela contém inspiração divina. Não há como pregar sem o Espírito Santo. Por mais que você goste de alguns outros livros, sempre use a Bíblia como termo-chave e sempre dê referência da Bíblia. E também, por mais que você estude muito a Bíblia, não há como substituir o relacionamento pessoal com Deus. Isso vai facilitar demais o momento da pregação, já que você vai falar daquilo que você vive. Dica número 3. Seja original. Não copie pregadores famosos. Seja você mesmo. Traga novidades. As pessoas querem saber sobre coisas que não sabia antes ou coisas que não estão muito claras. Por mais que a mensagem que o pregador famoso pregou impactou aquelas vidas naquele momento, possivelmente pregue até mesmo o mesmo versículo, mas peça a direção de Deus e Deus vai te dar a mensagem ideal para aquela igreja e para aquele momento. Antes da próxima dica, quer aprender como pregar com sabedoria e facilidade? Conheça o Manual do Pregador Vocacionado. Clique no primeiro link da descrição. Dica número 4. Seja claro e objetivo. A palavra de Deus é viva e eficaz. O trabalho de convencer as pessoas é do Espírito Santo. Fale somente o que Deus colocou no seu coração. Imagine que você tem 40 minutos para pregar e você está no final da sua pregação e se passaram apenas 25 minutos. Você não precisa ficar enrolando durante aqueles outros 15 minutos. Apenas termine a mensagem por ali mesmo e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai convencer aquelas pessoas que precisam daquela mensagem. Eu tenho certeza que Deus vai se agradar mais se você obedecê-lo e for direto ao ponto com clareza. Dica número 5. Fale a língua do povo. Conheça a igreja antes. Converse com o pastor. A palavra serve tanto para o jovem quanto para o idoso. Mas saiba para quem está falando. Por exemplo, no culto de domingo é o culto mais familiar, onde tanto o idoso, o jovem e a criança vai para a igreja. Não pega bem, no púlpito, alguém ficar falando gírias. Porque se você falar, não é proibido, mas use-a com moderação e no ambiente correto. Se for para falar gírias, fale com moderação para a pessoa pessoalmente ou no culto de jovem, já porque o jovem ele já está mais habituado àquele palavreado. Já um idoso vai pensar que você está desrespeitando o púlpito. Seja simples, não fale palavras complicadas. Isso dificulta o entendimento das pessoas e desestimula o ouvinte a acompanhar a pregação. Dica número 6. Se Deus mudar a mensagem, não tenha medo, apenas siga e tudo dará certo. Você pode preparar tudo e na hora Deus mudar o rumo e a mensagem. Ouça o que Deus quer falar com a igreja e passe. Apenas siga o que o Espírito Santo quer que você fale. Porque é o seguinte, você pode preparar tudo. E isso realmente acontece. Deus pode mudar o jogo naquela situação ali, porque Deus está querendo falar com aquela igreja específica com outra palavra. Isso não significa que Deus não falou antes com você, mas significa que você tem que ser sensível à voz do Espírito Santo e fazer a sua vontade. Dica número 7. Pregue como se fosse a última vez. Eu sei que você é um pregador iniciante, por isso que você chegou até aqui. John Wesley disse aos pregadores metodistas que eles deveriam estar preparados para pregar e morrer. Quem ama a palavra de Deus dá tudo de si. Isso não significa falar tudo o que pensa, mas sim ouvir a voz de Deus e dizer o que Ele manda para a igreja. Então, estar preparado para pregar e morrer é o seguinte, é entregar tudo o de melhor naquele momento da pregação. Entregar de corpo e alma, viver aquele momento, porque o que todos nós temos em comum é o seguinte, é fazer a vontade de Deus
e levar vidas para o reino. E aí, o que achou das dicas? Que Deus te abençoe, pregador.